Legolas, o príncipe élfico de olhos atentos e flechas certeiras, foi o escolhido para representar seu povo na Sociedade do Anel, mas sua história esconde segredos, guarda mistérios e até mesmo uma profecia sobre seu destino final. Nesse vídeo vamos explorar cada detalhe da trajetória desse guerreiro imortal, sua idade, que nunca foi mencionada nos livros, suas habilidades impressionantes, seus feitos lendários e até os sentimentos que ele carregou durante a guerra contra Sauron. E claro, vamos falar de algo curioso, a amizade mais improvável e fascinante da história de Arda. Porque convenhamos, quem poderia imaginar que um elfo e um anão se tornariam amigos inseparáveis? Meu nome é Abner Bueno e você tá no Nerd Sideral. Seja muito bem-vindo. Legolas, o único filho de Thranduil, rei élfico de Verdemata. Seu nascimento é um mistério, mas ao longo da história fica claro que ele é jovem para um elfo e muito velho para um homem. Com base nos livros, sua idade pode variar entre 500 e 2000 anos, mas isso é apenas uma dedução. Vamos explorar esse ponto mais adiante. Nos filmes de Peter Jackson estabeleceram que ele nasceu no ano 87 da Terceira Era, o que significa que teria 2931 anos durante o Conselho de Elrond, mas essa é uma invenção do cinema, então não podemos considerar como verdade. Legolas é um elfo silvestre, mas sua origem é Sindar. Seu pai veio de Doriath, pertencendo aos Elfos Cinzentos. Sobre sua mãe nada se sabe, se também era Sindar ou pertencia aos Elfos Silvestres. No segundo volume de A História da Terra-média, Tolkien descreve Legolas. Ele era alto como uma jovem árvore, ágil, imensamente forte, capaz de envergar ligeiro um grande arco de guerra e abater um Nazgûl. Dotado com a tremenda vitalidade dos corpos élficos, tão robusto e resistente a ferimentos que andava somente com sapatos leves por sobre rochas ou através da neve, e o mais incansável de todos da sociedade. Não há registros de sua vida antes de sua aparição no Conselho de Elrond. Para entender sua linhagem, voltamos ao final da Segunda Era, quando a última aliança enfrentou Sauron. O rei dos elfos silvestres, Orofer, avô de Legolas, morreu em batalha. Thranduil, seu filho, sobreviveu e lutou por mais 7 anos. Quando a guerra terminou, ele retornou e assumiu o trono. Mais de 1000 anos depois, com a floresta sendo corrompida, ele migrou para o Nordeste e fundou seu reino nos grandes salões subterrâneos. E a floresta antes chamada de Floresta Verde, agora foi renomeada como Floresta das Trevas, ou Trevamata. Nos eventos de O Hobbit, o nome de Legolas sequer é mencionado. É possível que tenha lutado ao lado do pai na Batalha dos Cinco Exércitos, ou permanecido em Trevamata no comando do reino. Se você viu apenas os filmes e nunca leu O Hobbit, esqueça aquela participação dele. Nada daquilo existe no livro. Agora entramos nos eventos que realmente colocam Legolas no centro da história de O Senhor dos Anéis. No ano 3018 da Terceira Era, por volta do mês de outubro, Thranduil enviou Legolas a Valfenda para relatar uma notícia preocupante. Gollum havia fugido. Tudo começou quando Gandalf, no ano 3001, em busca de respostas sobre os Anéis de Poder, deixou o condado e, junto com Aragorn, tentou encontrar Gollum. A caçada foi longa, mas Gandalf teve que abandoná-la, e Aragorn continuou sozinho até capturar a criatura em 3017, levando-a como prisioneira para o reino de Thranduil. Mas Sauron também queria Gollum. Em junho de 3018, um exército de orcs atacou a Floresta das Trevas para libertá-lo. Eles conseguiram, Gollum fugiu, e provavelmente nessa época que ele foi para Moria. Foi assim que Legolas acabou indo até Valfenda, e sua presença no Conselho de Elrond foi pura coincidência. 2 meses depois, a decisão inicial era que apenas Frodo, Sam e Gandalf seguissem na missão. Mas Elrond percebeu que a jornada exigiria mais, então escolheu representantes dos povos livres da Terra-média. Legolas pelos elfos, Gimli pelos anãos, Aragorn e Boromir pelos homens. Pippin e Merry, como sempre, se meteram no meio e acabaram aceitos. Assim, surgiu a Sociedade do Anel, formada por 9 membros para se opor aos 9 Cavaleiros Negros. Legolas vestia verde e marrom, carregava um arco, uma aljava e um longo punhal branco preso à cintura. Durante a jornada, por causa de sua visão aguçada, ele seguia na retaguarda. No dia 8 de janeiro, ao atravessarem Azevin, terra que milhares de anos antes foi o reino de Celebrimbor, Gandalf refletiu: há um ar sadio em Azevin. Muito mal precisa acontecer em uma região para que ela esqueça dos elfos por completo, se alguma vez eles lá habitaram. Foi então que Legolas ouviu algo que só um elfo poderia captar. As pedras sussurravam lamentos. Fundo nos escavaram, belas nos edificaram, mas eles se foram. Ele entendeu que elas falavam do povo élfico de Eregion. Os que não morreram fugiram para as terras imortais. No filme A Sociedade do Anel, em uma cena bem rápida, mostra essas pedras, as ruínas do reino de Eregion, a cidade chamada de Ostin-Edil. Se você quer saber como foi a destruição desse reino pelas mãos de Sauron, vou deixar o link do vídeo na descrição e no card final desse vídeo.
Ao tentarem atravessar as Montanhas Sombrias, a Sociedade do Anel escolheu o passe do Chifre Vermelho, em Caradhras, mas o frio era implacável e a neve castigava sem trégua. Para os homens, anãos e hobbits, cada passo era uma luta, afundando até o peito. Pareciam nadadores presos no mar de gelo. Como os elfos são muito leves, não afundam na neve, e Legolas andava leve como se flutuasse sobre ela, deixando quase nenhum rastro. Como podem ver nessa cena, o filme representou bem essa característica do elfo. Ele então avançou à frente buscando um caminho mais seguro. Quando voltou, alertou: aquela tempestade não era natural. Havia uma força sombria tentando impedi-los. Diante disso, decidiram recuar. Caradhras os havia derrotado. Enquanto desciam, começou a discussão. Deveriam atravessar por Moria? Gimli foi o único a votar a favor. Eu não desejo ir a Moria, disse Legolas, enquanto Frodo preferiu adiar a decisão até o amanhecer. Naquela noite, acampados, Aragorn sentiu algo estranho no vento. Como uiva o vento, comentou. Quando a madrugada chegou, a verdade se revelou. Não era o vento, eram wargs. Cercaram o grupo e o líder soltou um uivo aterrador, convocando a matilha ao ataque. Gandalf adiantou-se, numa voz como um trovão. Ouve, cão de Sauron, Gandalf está aqui. Foge se dás valor à tua pele imunda. Eu te farei murchar da cauda ao focinho se entrares neste anel. Mas a criatura não se intimidou, saltou sobre eles e então um zunido cortou o ar. A flecha de Legolas atingiu seu alvo certeiro no pescoço. O lobo caiu morto com um uivo de agonia. Sem seu líder, os outros fugiram na escuridão. Porém, a batalha ainda não havia terminado. Enquanto alguns tentavam descansar, outros montavam vigia. E então, sem aviso, um rugido de uivos ecoou ao redor do acampamento. A matilha voltara com mais reforços. Gandalf ergueu-se e bradou: joguem lenha na fogueira, saquem as armas e postem-se de costas um para os outros. O combate começou. O machado de Gimli rachava crânios, Aragorn e Boromir brandiam suas lâminas com maestria, decepando cabeças. O arco de Legolas cantava, lançando morte entre as sombras. O fogo se espalhava, iluminando o campo de batalha. Gandalf se colocou novamente à frente e pareceu crescer em estatura. Ergueu-se de forma ameaçadora, como os monumentos das Argonath. Empunhou um tronco em chamas e avançou contra os lobos. Eles hesitaram. Então o mago lançou a tocha ao céu. Ela explodiu em um clarão branco como um relâmpago. E sua voz trovejou: Naur an Edraif Amen, Naur dan Ingaur Hof, que significa fogo para a nossa salvação. Fogo contra a horda de lobos. Toda a colina mergulhou em chamas. Espadas, machados e flechas dizimavam os inimigos. Então, Legolas puxou sua última flecha, lançada ao ar, incendiou-se no voo e cravou-se no coração do líder dos wargs. O monstro tombou sem vida. O restante da matilha fugiu, derrotado. Ao amanhecer, Gandalf observou os corpos e concluiu: não eram lobos comuns. Enquanto isso, Legolas recolhia suas flechas, todas intactas, exceto aquela que fora consumida pelas chamas. Enquanto a sociedade avançava para Moria, Legolas e Gimli trocavam farpas, pois elfos e anãos tinham uma rixa antiga. A implicância mútua ficou tão intensa que Gandalf precisou intervir e dar uma dura neles. Ao chegarem às portas de Moria, foram atacadas pelo vigia na água e, sem escolha, correram para dentro da montanha, adentrando uma escuridão tão profunda que nem os olhos élficos de Legolas podiam atravessar. Para ele, acostumado a enxergar longe mesmo sob o luar mais tênue, aquilo era como ser lançado em um abismo sem fim. Após derrotarem alguns orcs na Câmara de Mazarbul, o grupo foi forçado a fugir. E foi então que a sombra terrível surgiu. Legolas foi o primeiro a entender o que era aquilo. Quando a grande criatura emergiu, cercada por fogo e trevas, seu corpo imenso chamejado como um pesadelo da Primeira Era, o elfo recuou instintivamente. Pela primeira e única vez, o príncipe da Floresta das Trevas teve medo. Seu avô e seu pai viveram na época em que os Balrogs aterrorizaram a Terra-média. E as histórias dos dias antigos tinham sido contadas a ele. Histórias sobre chamas que devoravam cidades e sombras que faziam até os mais bravos tremerem. Inclusive histórias sobre o sombrio inimigo do mundo e mestre de Sauron, Morgoth. Após a queda de Gandalf, o grupo seguiu para Lórien, o reino de Galadriel. Apesar de ser um lugar relativamente próximo ao reino de seu pai, Legolas nunca o havia visitado, apenas ouvira sobre suas maravilhas em antigas canções. E como um viajante que finalmente pisa no destino de seus sonhos, ele desejava profundamente conhecer as florestas douradas de Lothlórien, o último refúgio intocado dos elfos na Terra-média. Ao se depararem com o riacho Nimrodel,
Legolas ficou encantado e se lembrou dos contos dos elfos silvestres, que diziam que suas águas aliviavam o cansaço, e sem hesitar, avançou, deixando que a corrente tocasse seus pés. Seguindo seu conselho, um a um, os companheiros entraram no riacho, sentindo um alívio imediato. Após atravessarem, ele começou a cantar uma antiga canção sobre a elfa Nimbrodel, cuja história estava entrelaçada àquela terra. A melodia falava da tristeza que assolou os Galadrim quando os anãos despertaram a ruína de Durin. A donzela se mudou de Lórien e se estabeleceu por um tempo no rio Gilren. Seu amado Amroth a convenceu de ir viver nas Terras Imortais. O elfo chegou na cidade portuária de Edelond primeiro. Ele entrou no barco para esperá-la, mas uma terrível tempestade fez a embarcação se soltar e ir para fora do porto. Desesperado caso ela chegasse lá e ele não a estivesse esperando, pulou no mar para nadar até a costa. Mas Amroth foi arrastado pelas ondas e morreu, afogado na baía de Belfalas. Quando Nimbrodel chegou no porto, soube da morte de Amroth. Não se sabe o que aconteceu a ela, mas provavelmente morreu com seu coração partido pela morte de seu amado. Após Legolas encerrar a canção, elfos ocultos entre as árvores finalmente se revelaram. Já os observavam há algum tempo, e ao ouvirem a canção, reconheceram que Legolas era um elfo silvestre de Treva Mata. Ao serem confrontados, Legolas conversou com eles na língua élfica. Quando Merry perguntou o que estavam dizendo, Sam percebeu que eram elfos e Legolas respondeu: "Sim, são elfos, e dizem que respiras tão alto que poderiam te alvejar no escuro." Instantaneamente Sam tapou a boca com as mãos. Os Galadrim, no entanto, garantiram que não tinham nada a temer. Mas a desconfiança em relação aos anãos persistia. Os elfos impuseram uma condição: Gimli deveria seguir vendado. O anão ficou indignado, recusando-se veementemente. Aragorn interveio, propondo que todos usassem vendas, o que causou uma revolta em Legolas. Ele lançou um olhar de incredulidade para Aragorn, mas acabou cedendo à sua decisão. Assim, no dia 17 de janeiro de 3019, a Sociedade do Anel chegou a Caras Galadon, o coração de Lórien e morada de Celeborn e Galadriel. Quando Galadriel os fitou, um a um, nenhum deles conseguiu sustentar o olhar dela por muito tempo. Era como se suas almas estivessem sendo despidas, mas dois não desviaram os olhos: Legolas e Aragorn. O tempo passado em Lórien trouxe descanso ao grupo, mas para surpresa de todos, foi ali, no Reino dos Elfos, que Legolas e Gimli começaram a forjar sua improvável amizade. Eles descansaram em Lórien por um mês. Quando a comitiva se preparava para partir, Galadriel presenteou cada membro. Para Legolas, além da capa élfica e do broche, ela concedeu um arco dos Galadrim, mais longo e robusto que o que ele carregava, com uma corda feita de cabelos élficos, além de uma aljava repleta de flechas novas, uma arma digna de um grande arqueiro. No dia 16 de fevereiro, a sociedade partiu em 3 barcos pelo Anduin, e Legolas dividiu o seu com Gimli. Assim, os dois desceram o rio juntos, selando ainda mais a improvável amizade que havia crescido entre eles. Certa tarde, enquanto acampavam às margens do Anduin, Aragorn observou o céu e notou uma grande ave pairando ao longe. Intrigado, perguntou a Legolas se era uma águia. O elfo ergueu o olhar e respondeu: "Sim, é uma águia. Uma águia caçadora. Pergunto-me o que isso pressagia. Está longe das montanhas. O que nem ele nem seus companheiros sabiam era que aquela não era uma águia qualquer, mas Gwaihir, o Senhor dos Ventos. A pedido de Galadriel, ele sobrevoava aquelas terras à procura de Gandalf. Somente no dia seguinte encontraria o mago no Pico de Prata, ressuscitado após sua queda na luta contra o Balrog. Na escuridão de uma das noites seguintes, enquanto seguiam pelo rio, a sociedade foi emboscada perto de Sarngebir. Flechas cortaram o ar. Eram orques arqueiros. Legolas largou os remos, pegou seu novo arco e com uma impressionante agilidade, saltou para a margem do rio. Para Frodo, que o observava da embarcação, o elfo parecia estar adornado por uma coroa de estrelas brancas. Legolas procurava os inimigos na escuridão quando, de repente, um terror ainda maior caiu sobre o grupo. Um dos Nazgûl surgiu no céu, montado em uma besta alada. O elfo ergueu os olhos e sussurrou: Elbereth Gilfonel. Era um chamado a Varda, rainha dos Valar, um clamor contra as sombras. A criatura mergulhou na direção deles. Seu grito dilacerante encheu a noite. Mas antes que pudesse atacar, Legolas ergueu o grande arco de Lórien. A corda élfica vibrou. A flecha partiu como um raio e atingiu em cheio a besta alada, que caiu dos céus com um grito agonizante. No mesmo instante, os orcs entraram em pânico e fugiram. O silêncio reinou novamente. A jornada seguiu e os barcos passaram entre os gigantes de pedra de Argonath, estátuas dos antigos reis de Gondor. No dia 25 de fevereiro, a sociedade finalmente chegou a Parthgalen, onde acamparam. Mas a calmaria durou pouco. Os orcs atacaram.
Legolas disparava flecha após flecha, cada disparo encontrando seu alvo com precisão mortal, mas eventualmente só o Java se esvaziou, sem hesitar, puxou o longo punhal e continuou a luta, cortando seus inimigos sem descanso. O combate foi brutal. Quando a poeira baixou, o preço da batalha se revelou. Boromir jazia morto alvejado por flechas e os orcs haviam levado Merry e Pippin rumo a Isengard. Frodo e Sam, por sua vez, escaparam pelo rio, atravessando para as colinas da Zemin-Muil. A sociedade estava rompida. Diante do corpo de Boromir, Legolas sugeriu que lhe dessem um sepultamento digno, mas sem ferramentas, cavar uma sepultura era impossível. Aragorn então propôs um funeral condizente com a grandeza do guerreiro. Colocariam seu corpo em um dos barcos e o enviariam pela cachoeira de Hauros, confiando que o Anduin não permitiria que criaturas malignas profanassem seu corpo. Antes da despedida, Legolas recuperou as flechas que ainda estavam intactas. A jornada estava longe de terminar. A tarde do dia 26 já se esvaía quando Legolas, Gimli e Aragorn iniciaram a caçada aos orcs que haviam capturado Merry e Pippin. A visão élfica de Legolas foi essencial para seguir os rastros das criaturas que cortavam as vastas terras de Rohan. Mais uma vez, o elfo avistou uma grande águia cruzando os céus. E pode ser que você também não tenha percebido, mas era novamente Gwaihir. A pedido de Gandalf, a majestosa criatura sobrevoava a região em busca de notícias sobre a sociedade, retornando depois para informar o mago de que os hobbits haviam sido levados pelos orcs de Saruman. Agora, para você entender o nível de determinação desses três, eles correram impressionantes 217 quilômetros em apenas 3 dias, com pouco descanso. Um feito tão absurdo que no dia 29, quando finalmente encontraram os Cavaleiros de Rohan, Elmer ficou boquiaberto, mas o encontro começou tenso. Quando Elmer ameaçou Gimli, foi Legolas quem reagiu instantaneamente. Antes que os olhos pudessem acompanhar, o elfo já havia sacado seu arco e apontado uma flecha diretamente para o rosto do cavaleiro. Se Aragorn não tivesse se colocado entre eles no último instante, o sangue teria sido derramado ali mesmo. O próprio livro descreve a cena com intensidade. Elmer ergueu sua espada e as coisas poderiam ter acabado mal, mas Aragorn saltou no meio deles, levantando a mão. Felizmente, o clima se acalmou. Elmer deu notícias sobre os orcs, confirmando que todos haviam sido mortos. Ainda impressionado com a resistência dos 3 caçadores, afirmou que esse feito seria cantado em muitos salões por gerações. Em sinal de boa vontade, presenteou-os com 2 cavalos para que seguissem viagem até a floresta Fangorn. Já na orla da floresta, enquanto montavam acampamento, Legolas notou algo incomum. Uma árvore próxima parecia esticar seus galhos na direção do fogo, como se estivesse tentando absorver o calor das chamas. De repente, um velho curvado apoiado em um cajado surgiu das sombras. Eles não conseguiram ver seu rosto e imediatamente suspeitaram que fosse Saruman. E de fato, era o mago traidor. O velho desgramento estava à frente deles porque acreditava que os orcs ainda estavam com os hobbits, e possivelmente com um anel. E por isso ele se antecipou e foi ao encontro deles. Mas antes que qualquer confronto pudesse acontecer, o vulto simplesmente desapareceu quando Aragorn tentou falar com ele. Legolas então percebeu que os cavalos haviam sumido, mas não parecia que fugiram assustados. Os animais partiram alegres, como se tivessem encontrado um velho amigo. Mais adiante, enquanto caminhavam pelas profundezas da floresta de Fangorn, Legolas fez uma observação curiosa sobre sua própria idade. Esta floresta é velha, muito velha. Tão velha que quase me sinto jovem outra vez, como não me sinto desde que viajei com vocês, crianças. Essa fala é reveladora. Naquele momento, Aragorn tinha 87 anos, Gimli 139 e mesmo assim, para o elfo, eles eram apenas crianças. Isso nos dá uma pista clara de que Legolas deveria ter não menos que 500 anos. Depois ele fala que aquelas são as árvores mais estranhas que já viu, e que já viu em Treva Mata inúmeros carvalhos crescerem desde plantinhas até a idade em que apodrecem. Fiz uma pesquisa e descobri que o carvalho pode passar de 1000 anos de idade. Tem algumas espécies que vivem entre 200 e 400 anos. Teve um que viveu por 13.000 anos e foi considerado o ser vivo mais velho do mundo. Entendo que essa informação pode nos mostrar que o elfo tem entre 500 e 2.000 anos. Mas a conversa sobre o tempo e as árvores logo ficou para trás. De repente, os 3 se viram diante de um velho misterioso. Pensando que fosse Saruman, atacaram. No entanto, no último instante, Legolas percebeu quem era de verdade e atirou sua flecha para o alto, sendo incendiada pelo fogo conjurado pelo Mago Branco. Era Gandalf. Ele havia retornado. O mago trouxe mensagens de Galadriel para cada um deles. Para Legolas, os versos eram enigmáticos, mas importantes. Legolas Verde Folha, o bosque é teu lar. Alegre viveste, cuidado com o mar. Se na praia gaivotas gritarem por ti, descanso jamais acharás por aqui. Guarde essas palavras, pois essa profecia ainda se cumprirá no final da história.
agora, reforçados com a presença de Gandalf, partiram para Edoras. Chegando ao Palácio de Felden, avistaram uma flor rara, que florescia em todas as estações. Enquanto Aragorn comentava que o Palácio Dourado havia sido erguido há muitas gerações, Legolas lançou outra pista sobre sua longevidade. 500 vezes as folhas vermelhas caíram na Floresta das Trevas, o meu lar, desde essa época, e temos a impressão de que faz pouco tempo. Meduseld, o grande salão de Rohan, foi construído em 2569 da Terceira Era, ou seja, tinha 450 anos de idade. Para Legolas, esse tempo parecia quase nada. Isso reforça ainda mais a ideia de que ele tem no mínimo 500 anos. E assim, a jornada prosseguiu. Mais tarde, Legolas luta na Batalha do Forte da Trombeta. No início da guerra, enquanto Gimli tinha derrubado apenas 2 orcs, Legolas já havia mandado pelo menos 20 para os braços do capiroto. Só não matou mais porque sua aljava ficou vazia. Assim começou a lendária disputa entre o elfo e o anão. Sem flechas, Legolas parte para o combate corpo a corpo, brandindo seu punhal e no caminho recuperando as flechas cravadas nos presuntos vítimas de seu arco. A batalha continua feroz, sua aljava já quase vazia novamente, guarda apenas uma última flecha, e ele a usa para salvar Aragorn, que exausto, tropeça e cai no meio de um grupo de orcs sedentos por sangue. Enquanto a luta segue, o elfo começa a se preocupar com Gimli. Ele pergunta a Aragorn se viu o anão por perto, e claro, aproveita para atualizar o placar. 39 orcs eliminados. Aragorn ri e responde que se Gimli tivesse conseguido recuar até as cavernas atrás do portão, certamente viraria o jogo. Nunca vi um machado trabalhar tanto, disse o futuro rei. Legolas, preocupado, responde: preciso ir procurar umas flechas. Quando a poeira finalmente baixa e a batalha termina, o placar final se confirma. Legolas 41, Gimli 42. O anão vence a disputa, mas o elfo sorrindo não se importa. Ele diz: não lamento a derrota, pois me sinto tão feliz por vê-lo vivo. Após a vitória no Abismo de Helm, Legolas parte com Gimli, Gandalf, Aragorn, Felden e seus cavaleiros rumo a Isengard. No caminho, Legolas e Gimli fazem uma promessa: se sobrevivessem aos perigos que ainda viriam, viajariam juntos. Primeiro para a Floresta Fangorn, depois para as cavernas cintilantes no Abismo de Helm. Depois de confrontarem Saruman, o grupo retorna ao Forte da Trombeta, mas no caminho, algo inquietante acontece. Um Nazgûl sobrevoa a região. Gandalf percebe o perigo e parte apressadamente para Minas Tirith com Pippin, enquanto os outros continuam a jornada. Na madrugada de 6 de março, o grupo é alcançado por 30 Dúnedain do Norte, liderados por Halbarad. Junto deles, vêm os filhos de Elrond, Eladan e Irohir, em busca de Aragorn. É nesse momento que o herdeiro de Isildur toma uma decisão que mudaria o destino dos homens na Terra-média. Seguiria pelas sendas dos mortos, e com ele vão Legolas, Gimli, os 30 Dúnedain e os elfos Eladan e Irohir. Diante da sombria entrada da caverna amaldiçoada, todos sentem um arrepio percorrer a espinha. Todos, menos um, Legolas, o único que não temia fantasmas de homens. No dia 13 de março, acompanhados pelo temido Exército dos Mortos, chegam a Pelargir e destroem os corsários de Umbar. E é nesse momento que algo acontece com o elfo. No porto próximo ao mar, Legolas sentiu seu coração estremecer. O grito das gaivotas ecoaram pelo ar. O som penetrou sua alma como uma lâmina fina e gelada. Naquele instante, a profecia de Galadriel ressoou em sua mente. Se na praia gaivotas gritarem por ti, descanso jamais acharás por aqui. Desse dia em diante, o mar passou a chamá-lo, e Legolas nunca mais pôde esquecê-lo. Mas não havia tempo para reflexões. A guerra ainda não tinha acabado. Tomando os navios dos corsários, Aragorn e seu exército rumam para Minas Tirith. Cada segundo conta. Gondor está prestes a cair. A jornada pelo Anduin é silenciosa. A tensão no ar é palpável. Ao chegarem, encontram um caos. Os campos de Pelennor ardem em chamas. A batalha parecia perdida, até que Aragorn surge no horizonte e a maré da guerra muda. Legolas luta ferozmente ao lado de seus companheiros, derrubando orcs, trolls e qualquer criatura que cruzasse seu caminho. Com a vitória, ele segue o exército até o Portão Negro. Ali, no dia 25 de março, ocorreu o último grande confronto da Terceira Era, a Batalha do Morannon. E então, chegou o momento que Legolas jamais esqueceria. O céu se partiu, a terra tremeu, o vento carregou um grito que não pertencia a esse mundo. A Torre Negra caiu, o Anel foi destruído e Sauron derrotado. Após o resgate de Frodo e Sam, os hobbits foram levados ao campo de Cormalen, onde foram celebrados como heróis pela vitória contra Sauron. E entre os presentes na cerimônia, claro, estava Legolas, ao lado de seus companheiros Aragorn e Gimli. Foi naquela noite que a profecia de Galadriel começou a se cumprir. Os bosques que antes lhe traziam paz,
já não pareciam suficientes. Cormalen era de uma beleza estonteante e o elfo, encantado, declarou: "Em dias vindouros, se meu senhor élfico permitir, alguns de meu povo vão se mudar para cá. Quando vierem será uma alegria completa. Por um tempo. Um mês, uma vida, 100 anos dos homens. Mas o Anduin está perto, e o Anduin leva até o mar. Para o mar." E então, como se o destino já lhe chamasse, cantou sobre sua partida para as Terras Imortais. Legolas permaneceu em Minas Tirith por um tempo, presenciou a coroação de Aragorn como rei de Gondor e, junto de Gimli, Gandalf, os hobbits e muitos outros, seguiu para Edoras pro funeral do rei Felden. Depois, viajaram até Isengard, onde descobriram que Barbárvore havia permitido que Saruman e Língua de Cobra partissem da Torre de Orthanc. Foi ali, em Isengard, que a Sociedade do Anel se despediu pela última vez. Aragorn retornou a Minas Tirith, Gandalf e os hobbits partiram para Valfenda, enquanto Legolas e Gimli cumpriram suas promessas. Primeiro, visitaram a Floresta Fangorn e depois as Cavernas Cintilantes. A grandiosidade das cavernas foi tão avassaladora que, pela primeira vez, Legolas ficou sem palavras. Mais tarde, durante a reconstrução de Minas Tirith, Legolas trouxe elfos de Verdemata para auxiliar. Sob sua liderança, jardins floresceram, árvores imortais foram plantadas e pássaros encheram os céus com seus cantos. Ao mesmo tempo, Gimli, agora senhor das Cavernas Cintilantes, comandou os anãos na construção dos novos portões de aço hemífril, além de fontes e ruas pavimentadas em mármore branco. Juntos, fizeram Minas Tirith resplandecer como nunca antes. Com o passar dos anos, Legolas recebeu permissão de seu pai para conduzir um grupo de elfos da Floresta Verde para Ithilien. Ali, no campo de Cormalen, criaram um lar, transformando-o no mais belo refúgio de toda a Terra-média. Por cerca de um século, ele governou Ithilien sob a proteção do rei de Gondor, que lhe concedeu autonomia para liderar sua própria comunidade élfica. Mas o tempo avança até mesmo para os imortais. No ano 120 da Quarta Era, quando Aragorn, seu grande amigo, partiu desse mundo, o elfo soube que sua própria jornada também chegara ao fim na Terra-média. Cumprindo seu destino, construiu um navio cinzento em Ithilien e, surpreendendo a todos, levou consigo Gimli, seu inseparável companheiro. Juntos, desceram o Anduin rumo ao mar, navegaram pela rota reta e partiram para as Terras Imortais. Dizem que a amizade entre Legolas e Gimli foi a mais improvável da história. Um anão que aprendeu a amar as florestas, um elfo que se maravilhou com cavernas esculpidas pelos filhos de Aule. Tudo muito singular e esquisito, mas real. E assim, a profecia de Galadriel se cumpriu por completo. Legolas Verde-Folha, o bosque é teu lar. Alegre viveste, cuidado com o mar. Se na praia gaivotas gritarem por ti, descanso jamais acharás por aqui. Legolas encontrou esse descanso nas Terras Imortais, onde a paz reina como um paraíso divino. Embora tenha sido um guerreiro lendário na Guerra do Anel, Tolkien menciona nos Contos Inacabados que Legolas foi o membro da Sociedade do Anel que menos realizou entre os 9. Mas isso não diminui seu legado. Na verdade, o professor queria destacar algo maior: o papel dos pequenos e dos homens na derrota de Sauron. Se você ficou curioso para saber como Gandalf sobreviveu à batalha contra o Balrog ou como foi a destruição do reino de Eregion, deixei os links desses vídeos na descrição e no card final, porque eles complementam muito bem esse aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.